Boa tarde. Sente-se, por favor. Obrigado. O senhor parece um pouco cansado. Gostaria de um gole d'água? Doutor. Então, o senhor parece meio cansado. O senhor veio e correu? Não, eu moro aqui do lado, eu acabei de chegar. Em que posso ajudar? Olha, doutor, eu tenho notado que eu tenho sentido muita sede, eu tenho tomado bastante água e mesmo assim a boca sempre está seca. Entendo. E quantos litros de água por dia você tem tomado? E o senhor tem ido mais vezes ao banheiro por dia? Sim, eu tenho ido várias vezes no banheiro. Interessante. E o senhor acorda à noite para ir ao banheiro? Pelo menos umas 3 vezes eu acordo. E como está a alimentação do senhor? Olha, eu tô comendo bem mais, mas eu continuo do mesmo jeito. Interessante. Ok, senhor. Vamos pedir alguns exames e o senhor retorne na semana que vem para nós vermos o que podemos fazer. Senhores, eu tenho um caso muito interessante para apresentar a vocês. Eu tenho um paciente apresentando poliúria, polifagia e polidipsia. Eu tenho suspeito que esse paciente tem uma síndrome metabólica. Eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês a respeito desse assunto. Pois é, cara, Dr. Hartmann, esses sintomas se encaixam muito para o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, como o sintoma da polifagia, que se explica pela resistência celular à ação da insulina, de modo que não haja uma captação efetiva da glicose. Com isso, no tecido adiposo, há um estímulo à lipólise, inibindo a liberação de leptina e aumentando a liberação de noradrenalina nos núcleos paraventriculares, ativando os centros do fogo. Vejam, doutores, o caso de polidipsia também se encaixa. Afinal, ele ocorre devido ao aumento da osmolaridade plasmática, nesse caso por causa da hiperglicemia. Os núcleos do hipotálamo também são ativados, só que nesse caso causando a sede. Na tentativa de congesta de água, isso possa diminuir a osmolaridade plasmática. A polidipsia também vai estar associada à poliúria, pois vai ocorrer uma maior excreção de água devido à glicose na urina. Sim, eu concordo, doutora Coré, pois a poliúria está diretamente relacionada a uma alteração na osmolaridade do túbulo renal. Devido ao aumento da concentração de glicose, os rins não conseguem mais ser absorvido por completo. E isso está relacionado a uma taxa renal de glicose, que é em torno de 180 mg por decilitro. Acima dessa taxa, os transportadores de glicose não estão mais em número suficiente para fazer essa reabsorção. E isso leva à excreção de glicose na urina, aumentando a osmolaridade do túbulo renal e atraindo a água para dentro desse túbulo, levando ao aumento do volume urinário e à poliúria. Também suspeito que esse paciente apresente uma síndrome metabólica, que é um conjunto de fatores que estão interrelacionados e que potencializam o aparecimento de doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. Esses fatores podem ser hipertrigliceridemia, um aumento sério de apolipoproteína B, diminuição dos níveis de HDL e colesterol plasmáticos, partículas de LDL e colesterol menores e mais densas, hipertensão arterial sistêmica e um estado trombótico. Dessa maneira, esse paciente também apresenta uma obesidade central. Isso é um fator estimulante para o aparecimento de diabetes mellitus tipo 2. Nesses pacientes também ocorre um quadro de resistência à captação de insulina nas células, o que se encaixa perfeitamente com o diagnóstico de diabetes mellitus. E quais exames o senhor pediu, Dr. Hartmann? Eu pedi a glicosúria, a glicemia e a hemoglobina glicada. A glicemia é excelente. Ela é dividida em glicemia em jejum e glicemia casual. A glicemia em jejum deve ser feita após 8 horas e se os valores derem maiores do que 126 mg por decilitro, são critérios de diabetes tipo 2. Já a glicemia casual deve ser medida em qualquer horário do dia e se der maior do que 200 mg por decilitro, também
também é critério diagnóstico de diabetes do tipo 2. Já o teste oral de tolerância à glicose administra 75 gramas de glicose e logo depois mede-se a glicemia. Se os valores forem superiores a 200 mg por decilitro, também é critério diagnóstico de diabetes. Sim, Dr. Hartmann, e outro teste muito importante no caso da diabetes mellitus tipo 2 é a hemoglobina glicada, pois ela vai indicar a taxa média glicêmica do seu paciente nos últimos 2 meses. Se o valor for 6,5% maior que isso, é diagnóstico fechado de diabetes. E os valores desejáveis são entre 4,1 a 6,5. A reação que ocorre é entre a glicose e a valina aminoterminal de cadeia alfa, formando uma base de chifre e uma conformação dessa molécula. Essa reação é favorecida em níveis elevados de glicose, como pode ser no caso do seu paciente. A glicosura também é útil para o diagnóstico, visto que em valores glicêmicos acima de 180 mg por decilitro, o glomérulo se torna incapaz de reabsorvê-la totalmente, havendo resíduos de glicose no organismo. Muito obrigado, senhores. Inestimável contribuição do conhecimento dos senhores para fechar o diagnóstico desse paciente. Até mais. Boa sorte, Dr. Hartmann. Muito obrigado. Bem, senhor, os seus exames chegaram e eu posso dizer que o senhor tem diabetes mellitus tipo 2.